Meu coração está queimando muito com algumas ideias que eu quero compartilhar aqui nessa noite, que espero que inspire, né, e traga alguma revolução na nossa história, alguma reflexão. Eu já quero começar com uma frase que eu quero que você anote aí, essa frase. O que nos trouxe até aqui não é garantia que vai nos levar ao próximo passo. O que nos trouxe até aqui não é garantia que vai levar ao próximo passo. Pronto, anote essa frase e guarde essa frase. Porque o grande erro que a gente comete na nossa carreira, seja de atleta, empreendedor, político, é querer ficar vivendo de passado. Tudo que você fez na sua história funcionou para te trazer até aqui. Foi muito importante para você chegar onde você está hoje. Mas o que você fez só trouxe duas coisas para você: expectativa e responsabilidade. Então, você quando chega e aí você conta o seu currículo na empresa, o seu currículo é para você entrar. A partir daquele dia, você vai escrever a sua história. E tem mais, não dá para ficar carteirando na empresa, com os clientes, com as coisas que você fez no passado. Imagina que você tem uma empresa, um hotel, e aí chega um cliente e diz assim, não, é que na década de 90 eu atendia muito bem. Ou eu tenho uma pizzaria, eu vou dizer assim, olha, a minha pizza nos anos 2000 era a melhor pizza da cidade. Não quero saber. Porque o tempo está passando. E como é que eu faço então para não me deixar ser levado pela essa angústia do passado? Primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês, para a gente não ficar preso ao passado. Primeiro, reconheça o que te trouxe até aqui. A gente precisa olhar para a nossa história e entender quais foram os valores, quais foram os comportamentos, quais foram as atitudes, quais foram os relacionamentos que me fizeram chegar onde eu estou aqui hoje. Porque se eu não faço esse exercício, sabe o que acontece? Eu vou ficar como sorte. Foi aleatório. E tem uma palavrinha no mundo dos negócios que é o que vai fazer a diferença, chama consistência. O que é sorte? Sorte é quando aquele atleta recém-subido da categoria de base entra aos 39 minutos do segundo tempo e faz um gol. Aí todo mundo, opa! Aí o técnico coloca ele de novo. Joga bem de novo. Só que aí o técnico coloca ele de titular. O que acontece? Desapareceu. Porque não teve consistência. Então, quando eu entendo o que me trouxe até aqui, eu consigo sistematizar. E eu consigo dizer, poxa, o que me fez chegar até aqui foram esses princípios, foram essas características, foram essas atitudes. Entender o que nos trouxe até aqui é o nosso verdadeiro currículo. Anota isso aí. Entender o que nos trouxe até aqui é o nosso verdadeiro currículo. A gente acha que currículo são as empresas que a gente passou e os cursos que a gente fez. Não. Porque papel aceita tudo. E a gente ainda tem mania de enfeitar o currículo, né? Eu fui dar uma palestra e aí eu mandei meu currículo do jeito que eu mandei aqui para o Eduardo. Aí o rapaz que estava me convidando falou assim, Augusto, tá legal, mas eu vou dar uma enfeitada. Eu disse, como assim? Ele, não, abaixo de cada linha, por exemplo, professor convidado da Fundação Dom Cabral. Aí eu vou colocar o que é a Dom Cabral, porque aí qualifica melhor. Que é a 10ª melhor escola de negócios do mundo, a 4ª melhor da América Latina e a melhor do Brasil. Aí só isso já aumenta 2 linhas no currículo. Aí diz assim, porque aí fica mais extenso. A galera olha e diz assim, caraca, olha o tamanho do currículo. Diz assim, não, meu filho, não é assim que a gente faz. É com consistência, é com resultado. A gente não impressiona as pessoas com palavras, a gente impressiona as pessoas na ação, no dia a dia.
E aí o que acontece? A gente sobe as expectativas das pessoas sobre a gente, aí quando as pessoas veem a gente, se frustra. Imagina aí, eu vou chegar na minha esposa, namorando com ela, e eu vou me vender como se eu fosse o Rodrigo Hilbert. Né? Vocês riam, né? Vai dar certo quando ela me vê pessoalmente? Nesse caso eu vou superar. Nesse caso, meu moreno bombom vai chegar e arrebentar. Mas esse caso foi errado porque eu vou superar o Rodrigo Hilbert. Mas se não superasse? Já pensou, se eu não soubesse fazer as coisas que ele faz, se eu não tivesse o físico que ele tem, não tivesse... E aí? Currículo é a mesma coisa. Então o nosso verdadeiro currículo são as nossas histórias. Isso tem base bíblica? Tem. 1 Samuel capítulo 17. Davi aparece para lutar com Golias. Quem é esse moleque aí? Aí Davi diz assim, não, vocês não me conhecem, mas eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, apareceu um urso e eu matei o urso. Depois apareceu um leão, eu matei o leão. Eu não caí de paraquedas, eu sei o que me trouxe até aqui. Nós precisamos entender o que nos trouxe até aqui. Se nós não entendermos o que nos trouxe até aqui, a gente cai no perigo da complacência. Que palavra é essa, Augusto? Complacência? É acomodação. Olha que interessante. No final de 2007, a empresa tinha mais de 40% do mercado global. Hoje, quando ele estava escrevendo esse artigo, tem 5%. No dia 17 de abril de 2008, apenas um ano após o lançamento do iPhone, o CEO da Nokia, olhe que peca Carlos Vou, declarou a famosa frase: do ponto de vista da concorrência, o iPhone nada mais é do que um produto de nicho. A Nokia dominava o mercado. Aí quando foram falar, olha, tá surgindo aí, tá vindo um iPhone, isso é um produto de nicho, não vai nem incomodar. 2 anos depois a Nokia some. Eu não estou falando de uma empresa. Quem aqui lembra dos celulares Nokia? Não fala, não vai revelar a idade de vocês mesmo? Não fala. Fala assim, não conheço, eu conheci depois dos... Era aquele tijolão, né, que fechava, abria assim. Eu vi no museu, tá? Mas eles acomodaram. Eles ficaram refém do sucesso do passado. Mas o mundo dos negócios não aceita o sucesso do passado. É preciso se reinventar, é preciso trazer à tona, é preciso trazer de novo. Olha essa outra frase. O que faz a organização fracassar? Não, na verdade quando uma organização se torna bem-sucedida, ela não luta contra os concorrentes. Ela luta contra si mesma. E aqui tem um princípio importante para a gente. A nossa cultura, ela incentiva a comparação. Eu estou me comparando com o carro que o outro tem, eu estou me comparando com a roupa que o outro veste, eu estou me comparando com a conta bancária do outro, para onde o outro viajou, para onde... É a cultura da comparação. Mas no reino, a cultura não é da comparação, a cultura é da evolução. No reino, não é a cultura da comparação, é a cultura da evolução. O nosso jogo é outro. Escreve aí isso. O nosso jogo é outro. A gente joga outro jogo. A gente não joga o jogo de vencer o coleguinha. A gente joga o jogo de evoluir contra a gente mesmo. Eu não estou conformado com o que eu fui no passado. Eu quero continuar evoluindo. Luther King, ele fala uma frase linda quando ele diz assim: eu não sou tudo que eu poderia ser, eu não sou tudo que eu quero ser, mas graças a Deus eu não sou mais quem eu era. Eu estou evoluindo. No empreendedorismo tem um conceito chamado MVP, mínimo produto viável, que é quando você faz a validação para ver se aquela ideia vai dar certo. E eu quero adaptar para a gente ter o MPV,
mínimo progresso viável. Qual é o meu progresso? O quanto eu estou evoluindo? Sabe a pergunta que a gente deveria fazer todo dezembro? Eu estou amando mais a Cristo do que ano passado? O meu relacionamento está melhor com a minha esposa do que ano passado? Eu estou sendo uma pessoa melhor do que ano passado? É uma ótima reflexão de aniversário aí. Não é comparado com o outro, é o quanto eu estou evoluindo. Porque se eu paro de evoluir, eu paro no tempo. Vamos ver essa frase. O que faz a organização fracassar não é fazer o errado, é fazer o certo por muito tempo, sem inovar e sem sair da caixa. Porque a Nokia não fez coisas erradas, ela apenas continuou fazendo o certo por muito tempo. E isso serve para a vida. No relacionamento, você tem que fazer coisas diferentes, porque senão começa a esfriar. Quando eu casei, né? Assim, não, você está assim porque é o primeiro ano de casado, é recém-casado. Aí eu disse, será, Jesus? Aí 3 anos, eu disse, não, é 3 anos, ainda está recém-casado. Aí começaram a me falar da crise dos 7 anos. E fazem um medo, né? É uma pressão. Rapaz, a crise dos 7 anos, não sei o quê. Eu disse, tá bom, vem quente que eu estou fervendo, 7 anos. Os 7 anos veio. E eu falei para Sara, amor, eu estou arrebentando mais do que no começo. E ela disse assim, tá mesmo. A gente está completando 10 anos. E eu disse assim, não quero saber de 7 anos não. Aí vai ser 70 anos para a gente continuar desse jeito. Mas por quê? Porque a gente se esforça. Eu aprendi no curso de noivo, quando a gente fez lá no Ceará, sou lá do Ceará. Eu aprendi no curso de noivo o seguinte, eu não preciso da minha esposa para ser feliz. E eu falei para ela. Aí ela olhou para mim e disse assim, nem eu. Eu disse, eu sou feliz porque eu tenho um contentamento em Cristo, Ele é a razão da minha felicidade. Você deu um jeito de também ser feliz com Ele. E nós dois felizes, um vai fazer o outro feliz. Eu não quero que ela me faça feliz, não preciso. Eu estou num relacionamento para servir ela e ela para me servir. É assim que a gente vai construindo. E aí, vez em quando eu faço umas loucuras lá em casa. Ela chega, a casa está toda limpa, a louça lavada, roupa lavada e a janta feita. E eu digo assim, cadê Rodrigo Hilbert? Lá em casa não tem vez para o Roberto Carlos dizer que esse cara sou eu, não. Esse cara sou eu, não é Roberto Carlos, não. Mas isso serve para tudo. Eu estou falando do relacionamento, mas serve para carreira, para empreendedor, para o vendedor. Eu quero mostrar um vídeo para vocês. E eu quero que vocês prestem atenção no conceito que ele vai trazer nesse livro, ou nesse vídeo. É um vídeo curto, ele é em inglês, mas está legendado. Dá para a gente acompanhar. Então vamos ver esse vídeo aí. Do you love your wife? Yes. Prove it. Like, what's the metric? Give me the number that helps me know, right? Because when you met her, you didn't love her. Now you love her, right? Tell me the day the love happened. It's an impossible question. But it's not that it doesn't exist, it's that it's much easier to prove over time, right? Leadership is the same thing. It's about transition. So if you were to go to the gym, it's like exercise, right? If you go to the gym and you work out and you come back and you look in the mirror, you will see nothing. And if you go to the gym the next day and you come back and you look in the mirror, you will see nothing, right? So clearly there's no results, can't be measured, it must not be effective. So we quit, right? Or if you fundamentally believe that this is the right course of action and you stick with it, like in a relationship, I bought her flowers and I wished her happy birthday, and she doesn't love me. Clearly I'll give up. That's not what happens. If you believe there's something there, you commit yourself to an act of service. You commit yourself to the regime, the exercise. You can screw it up. You can eat chocolate cake one day. You can skip a day or two. You know, it allows for that. But if you stick with it consistently, I'm not exactly sure what day,
but I know you'll start getting into shape. I know it. And the same with the relationship. It's not about the events. It's not about intensity. It's about consistency, right? You go to the dentist twice a year, your teeth will fall out. You have to brush your teeth every day for 2 minutes. What does brushing your teeth twice a day for 2 minutes do? Nothing. Unless you do it every day, twice a day for 2 minutes. Right? It's the consistency. Going to the gym for 9 hours does not get you into shape. Working out every day for 20 minutes gets you into shape. So the problem is we treat leadership with intensity. We have a 2-day offsite, we invite a bunch of speakers, we give everybody a certificate, you're a leader, right? Those things are like going to the dentist. They're very important, they're good for reminding us or getting us back on track, learning new lessons, but it's the daily practice of all the monotonous, little, boring things like brushing your teeth that matter the most. She didn't fall in love with you because you remembered her birthday and bought her flowers on Valentine's Day. She fell in love with you because when you woke up in the morning, you said good morning to her before you checked your phone. She fell in love with you because when you went to the fridge to get yourself a drink, you got her one without even asking. She fell in love with you because when you had an amazing day at work and she came home and she had a terrible day at work, you didn't say, yeah, but let me tell you about my day. You sat and listened to her awful day and you didn't say a thing about your amazing day. This is why she fell in love with you. I can't tell you exactly what day, and it was no particular thing you did. It was the accumulation of all of those little things that she woke up one day and as if she pressed a button, she goes, I love him. Então, é a consistência. E na história, as pessoas até hoje estão procurando qual é o segredo do sucesso. Você vai ver muitos livros estudando. Napoleão Hill viajou o mundo inteiro conversando com os homens mais ricos da época, porque ele queria saber a fórmula, o segredo. E os princípios que ele trouxe são incríveis, são atemporais de fato. Mas sabe qual é o nosso erro? É achar que a fórmula funciona para todo mundo de maneira igual. Quando, na verdade, nós precisamos criar qual é a nossa fórmula do nosso sucesso. Qual é o meu MPC? Porque não é general, porque eu tenho a minha história, eu tenho a minha trajetória, eu tenho tudo eu sei o que aconteceu comigo. Eu sei registrar o que me trouxe aqui vai gerar o meu MPC, monte de pequenas coisas. Eu vou dar 3 minutinhos agora, eu quero que você pegue papel e caneta, coloca uma musiquinha aí, e eu quero que você pense na sua história, onde você está hoje. Quais foram as atitudes que você teve, que você acredita assim, essas atitudes me fizeram chegar até aqui. Esses valores me fizeram chegar até aqui. Esses princípios me fizeram chegar até aqui. Esses relacionamentos me fizeram chegar até aqui. 3 minutinhos, não tem um número, vai listando. Não precisa ser, agora não é para ser seletivo, é para listar a quantidade. Vai lá, lista aí o que te trouxe até aqui. Seu MPC, escreve aí. Agora eu quero que você separe quais são os 3 que você diz assim, isso aqui sou eu. Isso aqui é realmente, não tem como, não teria como eu chegar até aqui se essas 3 coisas não tivesse. 3, escolhe aí 3. E aí eu quero que você fique de pé, escolha uma pessoa fora da sua mesa e eu quero que você compartilhe esses 3 aí. 2 minutinhos rapidinho, vamos lá? Todo mundo de pé, compartilha 3 os seus princípios que te trouxe até aqui, seus MPCs. A gente continua. 2 minutos, vamos lá. Pode compartilhar, vamos? Pode trocar aí ideia, fica de pé, em pé mesmo, porque é mais rápido, rapidinho, pode trocar com a galera. Pode ser trio também, faz o trio aí, e aí compartilha quais foram os princípios que fizeram você chegar até aqui. Vamos lá, eu quero ouvir alguém que queira compartilhar, alguém que sinta vontade para falar 3 princípios que fizeram você chegar onde você chegou e por quê. Alguém? Levanta a mão que a gente vai levar o microfone até você. Ali, ó. Boa noite, meu nome é Ana. Eu acho que o que me fez, chegar até aqui foi Deus, força de vontade e sair da zona de conforto. Fantástico. Palmas para Ana, por favor, gente. E aí, Ana, se você identificou essas 3 coisas, agora o próximo passo é, beleza, como é que eu exercito e continuo focando em Deus? Então, aí você vai criar, eu vou fazer devocional, eu vou fazer isso. Você começa a criar rituais para viver esse MPC.
Porque a grande questão na cultura da empresa também é quando você transforma o princípio em ações práticas. Então eu vou pegar esse meu primeiro aí, que foi Deus, e eu vou colocar como é que eu faço 3 coisas para me fazer isso na prática. Eu vou acordar de manhã e vou fazer meu devocional, eu vou ao culto toda semana, eu vou participar de um grupo pequeno. Eu vou fazer isso, vou ler a Bíblia todos os dias, tal. Eu listo as ações práticas para poder executar aquele princípio. O segundo, você falou, foi qual? Força de vontade. Força de vontade, você vai traduzir isso. O que é força de vontade? É garra para não desistir diante da dificuldade. Pá. Então, aí você cria isso como se fosse um ambiente para você relembrar. Porque diante de uma adversidade, o que é que a gente faz? O que Davi fez. Quando Davi se deparou com Golias, que foram questionar o valor dele, disseram assim, você não consegue? Ele disse assim, consigo, por quê? Eu tenho meus MPCs aqui, eu já lutei com o urso, já lutei com o leão, já fiz isso, eu tenho história, eu não caí de paraquedas. Obrigado, viu? Mais alguém? Dá para ouvir mais uma pessoa. Quem quer compartilhar? O nome e conta como foi. Ariane, curiosidade, sacrifícios e persistência. Uau, a mesma coisa, fantástico. Curiosidade, eu sou inquieto, eu sou instigante. Como é que você coloca isso na prática? Sacrifício, meu sacrifício eu sei que para conseguir um resultado eu preciso me esforçar. Você vai traduzir isso, né? E aí, por último, persistência. Então, novamente, você cria o seu sistema de MPCs. Porque aí, quando perguntarem o que foi que você fez para chegar onde você chegou? Você tem. Claro, a gente sabe que não é só a gente. Mas a gente precisa ter esse repertório. Outro exemplo bíblico é Caleb. Caleb, quando foi conversar com Josué, que ele queria reivindicar a terra, ele falou assim, ei, lá atrás eu lutei, eu junto com você não murmurei, Eduardo, não murmurei, eu vi a terra prometida e eu lutei ao seu lado. E Moisés, 40 anos atrás, me prometeu isso. Aí vem o segredo da persistência. Já se passaram 40 anos. E eu continuo com a mesma garra, com a mesma fonte de vontade, com a mesma força de vencer. Fantástico, né? Porque o que é que as pessoas fazem no decorrer da história? Elas vão se apagando, sabe? É por isso que a gente tem que ter, além disso, pessoas perto da gente que nos encorajem. Por quê? Porque não é todo dia que a gente está se sentindo o Caleb. O Davi. Não é. Vai ter dia que a gente quer se esconder, né? O próprio rei Davi, você lê os Salmos, você vai dizer assim, caramba, esse foi o cara que lutou com o Filisteu, com Golias lá. Mas ele tinha a rede dele. Por isso que é importante esse espaço aqui de troca. Porque aqui vai me retroalimentando, vai me aquecendo, não vai me deixando esfriar. Eu estava conversando com o Paulo Camargo, ele é CEO do McDonald's no Brasil. A maior rede de franquias do país. E aí ele falou assim, Augusto, veio um gestor aqui reclamar que os trainees queriam crescer rápido. Aí eu falei para ele, eles estão certos, vocês estão errados. Porque o meu desejo é que a empresa inteira quisesse crescer rápido. Mas sabe o que a gente faz? Vocês passam o tempo, fica acomodado. Aí vocês, além de ficar acomodado, se incomoda com quem quer crescer. Já perceberam que quando a gente começa a fazer algo, as pessoas começam a incomodar com o nosso crescimento? Faz um teste, começa a ir para a academia para você ver se não vão começar a te zoar. Começa a investir em desenvolvimento. Eita, não sei, as pessoas não sabem nos incentivar. Elas brincam de nos diminuir e de nos menosprezar. É por isso que nós temos que saber o que nos trouxe até aqui. Resolveu tudo, Augusto? Não. Segundo princípio, para você ir para o próximo nível da sua carreira. Entender para onde você está indo. Você sabe o que trouxe até aqui? Legal. A pergunta seguinte é, para onde é que você está indo? Porque Luther King, quando subiu no memorial John Kennedy, ele falou, eu tenho um sonho. Ele sabia para onde ia. Quando você conversa com pessoas bem-sucedidas, elas têm um plano. É rápido. Você perguntou, o que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo isso. Ela sabe para onde vai. Eu ouvi uma vez uma história que me marcou muito. A gente estava num programa de aceleração de startups, as startups vinham, faziam o pitch, e tinha uma mesa lá com algumas pessoas. E tinha um senhor mais maduro, e ele lá com a gente conversando, e ele falou assim,
Enquanto você não tiver ideia do que se faz com 1 milhão de reais na conta, você não vai ganhar 1 milhão de reais na conta. Porque se você conversa com alguém que tem 1 milhão na conta, ele sabe exatamente o que fazer com 1 milhão na conta. Eu preciso ter um sonho. Aí a gente fica inventando desculpas para a gente mesmo. A gente vira, Moisés enviou quantos espias para a terra? Vocês lembram? 12. Quantos voltaram reclamando? A maioria. Porque é mais fácil ver a adversidade do que o fruto da terra. Eles trouxeram o fruto. Eles viram que a terra manava leite e mel. Mas o que eles escolheram olhar? Eles escolheram olhar para o tamanho dos exércitos, para o tamanho dos inimigos, para as muralhas. O que você foca expande. É um princípio. O que você foca expande. Eu não estou dizendo para a gente menosprezar o problema existe, acontece. Mas o que é que eu faço com o problema? Primeiro, eu dou nome ao problema. Porque quando a gente dá nome ao problema, a gente sabe o tamanho dele. Se a gente não dá nome ao problema, a gente fica pequeno. Se eu dou nome ao problema, eu sei o tamanho do problema. Segundo, eu crio um plano para resolver o meu problema. O meu gigante é as dívidas. O que é que eu vou fazer para vencer as dívidas? O meu gigante é a acomodação. O que é que eu vou vencer? O meu gigante é o desânimo. Qual é o plano? Pessoas bem-sucedidas, elas sabem para onde vão. Elas sabem o que querem da vida. Elas têm consciência do que desejam. Qual é o próximo passo? Elas são agradecidas, elas são contentes, têm contentamento, mas elas são inconformadas. Terceiro, se eu vou para um novo patamar, a pergunta é: quais são as novas habilidades, as novas competências para você ir para o próximo nível? Porque o que te trouxe até aqui não vai te levar ao próximo nível. O que te trouxe até aqui é importante. Ele é o seu repertório, ele é a sua história. Mas se você quer continuar evoluindo, continuar crescendo, você vai precisar fazer outras coisas, conhecer outras pessoas, aprender novas competências, entender novos mercados, desbravar, fazer outras coisas, fazer coisas que você nunca fez pela primeira vez, ser iniciante de novo. E ser iniciante de novo dói, né? Se eu sou músico, eu quero ficar o quê? Tá bom aqui. Não, o convite é: quais são as novas técnicas, o que precisa evoluir? Como é que eu vou para um próximo nível? E, novamente, a ideia aqui é aplicar para a vida, no contexto geral. Quando eu não faço isso, o que acontece é que eu vou chegar num lugar chamado platô. Isso aqui foi um conceito que eu escrevi, um artigo para a revista HSM, que eu quero mostrar para vocês. As 4 fases que uma pessoa passa na carreira dela. A primeira fase é a adaptação. Você chegou no setor, está conhecendo a área, está conhecendo as pessoas, está conhecendo as funções, você está aprendendo. Você está chegando, adaptação. Ou, se você é empreendedor, você está chegando no mercado, lançou um produto novo, um sistema novo, você está se adaptando. A segunda fase é a fase de gerar valor. Eu já aprendi, eu já sei e eu comecei a dominar. Eu comecei a resolver os problemas, a entregar o que foi pedido. Beleza, quando isso acontece, eu vou para a terceira fase, que é a fase da influência. O que é a fase da influência? É quando as pessoas começam a perguntar minha opinião, as pessoas começam a interagir comigo, eu começo a dar ajuda aos outros a fazer o trabalho delas. Só que depois que eu passo da adaptação, geração de valor e influência, eu chego num plano elevado estável. E o que é isso, Augusto? É o platô. O platô, ele é perigoso por quê? Porque ele é confortável. Eu já estou num ritmo legal. Eu já estou num nível legal. Já está tudo bem. Só que no platô, se eu não me reinvento, eu vou perecer. Qual é o segredo para crescer? Chegou no platô, faz de novo.
Chegou no platô, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Gente inconformada, gente com fome, gente com desejo de evoluir, de avançar. Um exemplo disso é o Michael Phelps. Se reinventando, se reinventando, se reinventando. Aí ele chegou num platô. Porque ele falou na biografia do treinador dele, o treinador falou assim, ele já tinha ganhado tudo, já era o maior, começou a faltar sonhos. Começou a faltar perspectiva. Estava fácil para ele. Aí o que aconteceu? Afundou nas drogas. Depressão, brigou com o pai. Chegou ao fundo do poço, chegou a ser preso. Olha que louco, o maior vencedor. Aí Michael Phelps encontrou com um amigo que era da NBA, e esse amigo deu um presente para ele. Deu um livro do Rick Warren chamado Uma Vida com Propósito. Quando Phelps se deu conta daquele livro, a primeira frase do livro é: não é sobre você. Quando ele disse que começou com essa frase, a vida dele mudou. E ele disse assim, eu preciso de novos sonhos, de um novo propósito. O que aconteceu? Ele veio para o Rio de Janeiro. E agora ele tinha um novo objetivo. Não só ser o maior vencedor de ouro olímpico, mas ser o maior vencedor de ouros olímpicos em uma Olimpíada. E ele veio para cá com um sonho, com um objetivo definido, claro. E aí o resto é história. Olha o poder de um sonho. Quando alguém tem um sonho, as pessoas passam a torcer por ela, porque sabem para onde ela está indo. Enquanto eu não tenho os meus sonhos, os meus projetos, eu sou torcedor dos outros. E não tem problema torcer para os outros. É muito bom celebrar a vitória do amigo. Mas o convite da vida é para a gente ser protagonista e dizer assim, é legal, vou torcer para todo mundo, mas eu também vou ter os meus projetos, os meus objetivos, os meus sonhos. Eu vou caminhar em direção aos meus objetivos. Essa frase da Bethânia Tanuri me marca muito, e ela define o que é liderança para mim. O papel da liderança é acelerar o fluxo do rio ou alterar sua rota. O rio, ele tem uma velocidade a percorrer, a andar, ele tem um ritmo a avançar. O papel do líder é fazer com que essas coisas avancem, ou, se estiver na direção errada, ajustar. Se eu não estou ajustando a rota e não estou acelerando o fluxo do rio, eu não sou líder. Porque o papel da liderança é justamente esse. E eu não estou falando de cargo, porque liderança não é cargo. Se eu preciso de cargo para liderar, eu não sou líder. Liderança é influência. Você conhece o líder porque o líder, ele gera influência só de olhar para as coisas. A forma como um líder olha para as pessoas é diferente. A forma como um líder olha para si mesmo é diferente. A forma como um líder olha para os problemas é diferente. Você diz assim, o que é que ele tem? É um líder. Porque enquanto os outros veem um problema, veem o gigante, o líder diz, eu vi a terra prometida, eu vi a terra que manda leite e mel, vale a pena trabalhar, vale a pena se esforçar, vale a pena focar, vale a pena ir atrás dos nossos objetivos. Esse é o papel da liderança. O conceito de carreira, ele está mudando ao longo do tempo, porque antes a carreira era linear. Eu saía da faculdade, eu saía do ensino médio, ia para a faculdade, depois eu me formava e ia trabalhar. Pode passar o slide. Quando eu chegava lá, era linear. Era um caminho claro. Era faculdade, emprego, aposentadoria. Mas agora, pode passar o slide de novo, o paradigma não é mais linear. O paradigma agora é complexo. Agora o paradigma é complexo, porque a velocidade com que as coisas estão acontecendo é muito grande. A gente não dá mais conta das coisas que estão acontecendo. A velocidade das coisas que estão acontecendo é muito rápido. Pode passar para o próximo. É um outro paradigma. A carreira não é mais sair do ponto A e chega no ponto B. Agora a carreira é, eu saio do ponto A, passo pelo ponto Z e chego no ponto E. Isso não significa que eu não tenho que ter um plano. Isso significa que eu tenho que adaptar o meu plano. Mas eu sei para onde eu quero ir. E aqui tem uma referência linda, que é a referência de Abraão. Deus chama, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão achava que era um caminho linear. Vou sair daqui
e vou para a terra que Deus vai me mostrar. Só que não é linear. Abraão sai, vai para o Egito, briga com Ló, e vai para outro lugar, e mente, e Deus faz promessa e tal. Porque a grande questão não é onde Abraão vai chegar, é quem Abraão vai se tornar. Entendeu isso aí? No final da vida, não é sobre onde eu cheguei com os meus objetivos, é quem eu me tornei no caminho para os meus objetivos, é o quanto o Espírito Santo foi trabalhando em mim e moldando o meu caráter para eu ser mais parecido com Jesus. Porque sucesso no reino é a régua de Cristo, é o quanto eu estou servindo ao reino. Sucesso no reino não tem a ver com minhas posses, com minha conquista, tem a ver com como é que eu estou servindo ao reino de Deus aqui na terra. A riqueza que eu tenho é para administrar, para servir o maior número de pessoas. Enquanto eu não entender isso, vai ser complicado, porque no reino é diferente. E nesse paradigma que é mais complexo, a gente tem uma nova postura de carreira. Eu trouxe aqui 3 fases que a gente passa na carreira. Na primeira fase, você é passivo, porque você chegava na empresa e tinha um plano pronto para você. O meu avô foi assim. Ele disse assim: meu filho, eu cheguei na empresa, e aí falaram assim, daqui a 3 anos você vai ter essa promoção, daqui a 5 anos você vai ter essa promoção, A unidade de medida no tempo do meu avô, da carreira, era o tempo. Tempo de casa é igual a crescimento na carreira. Passivo. Depois carreira foi para um segundo nível participativo, onde as pessoas agora não têm mais um plano de carreira, mas tem uma trilha de carreira. Você precisa desenvolver uma série de competências, você precisa aprender uma série de coisas, e você vai crescendo na sua carreira. Mas hoje o paradigma não é mais passivo nem participativo, agora é protagonista. Seja CEO da sua carreira. Tem uma empresa no Vale do Silício que você entra lá e aí o gestor fala assim: qual cargo você quer ocupar? Primeiro dia de trabalho, qual cargo você quer ocupar? Como assim? A gente comete o erro de quando a gente vai falar com a nossa liderança, o que a gente faz? O que é que você tem de plano para mim para o futuro? Não! Eu sou protagonista e vou dizer, esse é o meu plano, a empresa está dentro ou não? Porque não é você o CEO da sua carreira, você não é o protagonista da sua carreira? Pois vai lá, faz teu nome. Porque isso é romântico de se falar, mas para viver a gente diz, eu não estou dizendo para chegar amanhã nas empresas, presta atenção. Não, ele falou lá, esse aqui é meu... Não, pelo amor de Deus. Sabedoria, maturidade, né? Mas a questão é, você precisa saber onde você quer chegar, porque quando perguntarem para você, o que é que você quer? Você vai dizer, eu quero isso, por causa disso, disso e disso. E eu estou disposto a pagar o preço. Porque Davi, quando ele foi enfrentar, ele perguntou assim, o que é que vão dar para quem venceu o gigante? Aí disseram, vai ganhar ouro, vai ganhar não sei o que do rei, não sei o que, e vai casar com a filha do rei. Ele, opa! Sério isso? É. Então eu quero. Acho que meu tempo acabou. Então é protagonista. Eu assumo a responsabilidade. Eu passo por 4 revoluções. Isso aqui eu vou passar mais rápido. Pode passar. Depois vocês podem acessar os slides, eu posso mandar para vocês, mas a gente tem a revolução na era industrial, da carreira, a era do conhecimento, a era tecnológica e a era da consciência. E a grande questão da era da consciência é que agora, sucesso não é mais só quanto eu tenho na minha conta, não é só o quanto eu tenho status, mas é o quanto eu estou fazendo a diferença na vida dos outros. E aqui tem 4 altos que a gente precisa ter para avançar nessa carreira. Primeiro, a gente precisa ter autoconsciência. E o que é autoconsciência, Augusto? Pode passar o slide. Autoconsciência é você ter a capacidade de olhar para si mesmo e entender o que foi que Deus fez você. Porque Deus nos deu dons, Deus nos deu um temperamento, Deus nos deu paixões e Deus nos deu um propósito. Deus nos fez único. Autoconhecimento, autoconsciência nada mais é do que entender o que Deus quer fazer de mim.
Qual o jeito único que Deus quer me usar no mundo? Descobrir meus pontos fortes. Eu vou entender meus temperamentos, eu vou entender a minha linguagem do amor. Para quê? Para servir melhor. Porque essas são características que Deus me deu. Eu estava conversando com a menina e ela disse assim, eu sou muito tímida. E eu disse assim, mas Deus te fez assim. Deus nos fez assim, eu só tenho que entender, Deus, qual é o teu propósito com ter me criado dessa forma? Segundo alto é autocuidado. Tem uma coisa que eu sempre falo, as pessoas chegam assim, e aí, qual é o jargão do mundo corporativo quando a gente vai encontrar alguém no café? E aí, muita correria? Não é? E a gente enche a boca para dizer, muita, nossa. Aí eu aprendi uma coisa ano passado que eu comecei a usar. E aí, muita correria? Não, estão andando do jeito que tem que andar. Eu estou andando no ritmo da graça. Não vem com correria para cá, para cima de mim, não. Porque Jesus andava, Jesus não corria. Jesus não vivia atrasado, Jesus andava no ritmo da graça. Andar no ritmo da graça é entender que mais importante do que a velocidade é a direção. Não é sobre vencer uma corrida de 100 metros, é sobre jogar a maratona. É sobre chegar no final da vida e falar como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, mas tem uma coisa, nesse tempo inteiro, eu guardei a fé. Eu fui mordomo, eu servi o reino. Porque lá, no último dia, no tribunal, Deus não vai perguntar, vamos ver se você ganhou a competição de vendas. Vamos ver se a sua startup virou um unicórnio em 3 anos. Não é. Ele vai perguntar, você me amou o quanto poderia? Você serviu as pessoas que estavam ao seu redor como poderia? E no final, quem foi que você se tornou? Porque no paradigma da cultura da época, Nero teve sucesso. Nero tinha poder, influência e status e estava no palácio. Paulo, coitado, no paradigma da cultura era um fracassado. Vivia fugindo, preso, acorrentado, apedrejado, aí é picado por uma cobra, os amigos fogem e passa os últimos anos da sua vida dentro de uma prisão, numa masmorra. Mas na perspectiva do reino, Paulo tinha sucesso, Nero não. Eu não estou dizendo que não podemos ter influência, dinheiro e tal, mas eu estou dizendo que o jogo é outro. A gente não joga o jogo aqui, a gente joga o jogo aqui. A gente joga o jogo infinito. Tem um livro muito bom, quem gosta de livro, eu recomendo. The Infinity Game, Simon Sinek, vale a pena. Para terminar, autodesenvolvimento. Você precisa continuar crescendo, aprendendo, evoluindo. E alta performance. Anota essa frase que vai valer a pena. A linguagem do mundo dos negócios é resultado. A linguagem do mundo dos negócios é resultado. Você quer dar testemunho de Cristo onde você trabalha? Dê resultado. Não é colocando um hino bem altão para o povo, incomodando o povo. Nem imprimindo o versículo e colocando na frente das pessoas. Isso também pode, não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo que às vezes a gente confunde as coisas. A gente precisa viver um estilo de vida que levante questionamento, que as pessoas dizem assim, por que ela é diferente? E aí, por meio da sua diferença, você compartilha Cristo. Autoconsciência, autocuidado, autodesenvolvimento e alta performance. E aqui eu quis fechar nessa carreira na era da consciência com 2 princípios que eu quero trazer. O primeiro, presta atenção aqui, a gente precisa transformar informação em sabedoria. Olha aqui para minha mão. Imagina uma pirâmide, aqui em cima tem informação, que é todo o conteúdo que a gente tem acesso. No meio você tem conhecimento, que é essa informação sistematizada. E aqui embaixo você tem a sabedoria, que é quando você coloca na prática. Qual é o problema das pessoas? A gente fica na informação. Informação é tudo que a gente recebe. É o WhatsApp que eu vejo, é a live que eu assisti, é o artigo que eu vi, é a matéria do Jornal Nacional, é a pregação de domingo, é o livro,
é o artigo, é o e-mail que eu tive que responder do meu chefe, é o relatório do cliente. Isso é informação, é tudo que vem na minha mente durante o dia. Quando eu consigo organizar essa informação e eu consigo explicar para alguém, eu tenho conhecimento. Um exemplo disso era, a gente estava com muita informação sobre a pandemia, né? E as pessoas queriam o quê? Entender a pandemia para fazer textão no Instagram, para explicar a pandemia para os outros. Olha, presta atenção, o que está acontecendo é isso aqui. Na verdade, ela está tentando explicar para ela mesma, ela nem entendeu ainda. Surgiu a guerra na Rússia, o que é que aconteceu? Todo mundo virou especialista em guerra. Gente do céu. Todo mundo tem uma opinião sobre a guerra na Rússia. Não, o que está acontecendo é isso aqui, olha isso e tal. Sabe o que está acontecendo? Deixa isso para o Mário Sérgio Cortella, para o William Bonner. Eles trabalham com isso. O que você tem que saber é como é que está a sua vida, como é que está a sua vida em relação a Deus, o que é que você tem que fazer amanhã, e foca nisso. A gente vai perdendo tempo e energia focando em outras coisas que não vão agregar. No final, o que é que vai adiantar eu saber tudo sobre a guerra? Não, porque eu quero estar certo. Filósofo de rede social. E fica procurando no Instagram quem vai votar no outro candidato. Para tentar convencer. Consegue? Não. Arruma briga, só isso. Para. As pessoas tentando convencer. Não. Foca no que importa. Tira as coisas que não... Informação, conhecimento. Agora, o que muda a vida? Sabedoria. Eu estava dando uma olhada no Spotify de vocês. Todas as palestras que teve. Gente, vocês têm um MBA no Marketplace. É muito conteúdo bom, relevante e atual. A curadoria que o pessoal está fazendo aqui é fantástica. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Não adianta vir e ficar anotando aí os papeizinhos. A pergunta que você tem que sair a cada encontro é: o que é que eu vou fazer com isso amanhã? Porque Jesus falou, né? Jesus falou assim: bem-aventurado é os que ouvem, entendem e aplicam. Aí a gente fica no nível da informação, a gente escuta. Aí a gente não está satisfeito em ouvir o nosso pastor no domingo. A gente quer ouvir os outros pastores. E a gente agora com os cultos online, né? Eu conheci um amigo que ele escuta 6 pastores. Ele disse assim: Augusto, é muito pastor bom. Eu disse assim: mano, eu não dou conta nem de acompanhar o meu pastor. Tipo, colocar as coisas que ele fala lá em prática para mim é um desafio. Imagina se eu for acompanhar 6. Não estou dizendo que não é bom ouvir outros pastores e ouvir várias pregações. É bom. A questão é, coloque em prática. Porque o que muda a vida não é o livro que você leu, é o que você aplicou. Não é o curso que você fez, é o que você aplicou. Não é. Porque tem gente que está viciada em motivação e inspiração. Fica procurando live, eu quero inspiração. Para com isso, você não precisa mais de inspiração, você precisa fazer. Porque quando eu coloco a mão na massa, eu me transformo, eu mudo. Então esse é o primeiro princípio. Seja um aprendiz, seja alguém que transforma informação em sabedoria. Tenha como aprendizado um estilo de vida. E aí o que eu comecei a fazer? Eu leio um livro, eu marco o livro inteiro, as partes que me chamaram a atenção, depois eu transcrevo as coisas que me chamaram a atenção. Eu sou muito do papel ainda. Quando eu termino, eu escrevo um artigo sobre aquele livro. Quando eu termino esse artigo, eu disse assim: eu vou colocar na prática esse conceito. Eu coloco um conceito na prática. Nossa, Augusto, mas aí dá trabalho. Dá. Quem foi que disse que era fácil? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Esse é o meu conceito. Não precisa você fazer igual a mim. Esse é o meu. Eu só vou para a igreja com caneta e papel na mão. Eu anoto. Termina o culto, na hora da oração, eu falo: o que eu vou aplicar na prática amanhã? E aí eu anoto na minha agenda e eu fico a semana inteira assim: me ajuda com isso, me ajuda com isso, me ajuda com isso. E aí dessa forma eu crio o meu sistema de monitoramento e crescimento pessoal. Porque sabe qual é a pior coisa que tem no mundo? Eu ouvi isso do Cortella. Ele falou: é você passar vários dias, vários anos sem ver alguém e a pessoa te encontrar e dizer assim: nossa, você continua igualzinho. Isso é um xingamento, porque a pessoa está dizendo assim: o tempo passou, os anos se passaram
mas você continua do mesmo jeito, você não evoluiu, você não cresceu, você não aprendeu coisas novas. Mas é legal quando você encontra alguém que faz muito tempo que você não vê, ela diz assim, o que aconteceu? Rapaz, eu fali uma empresa, eu abri outra, eu fiz aquilo. Ele está vivo, está acontecendo. Eu sou do Ceará, e uma vez eu fui lá, e eu fui na rua que eu morava. O pessoal continuava jogando no mesmo horário, no mesmo futebol, do mesmo jeito, só mudou a idade. E eu disse, meu Deus... Ave Maria, Senhor. A gente não pode. Esse é o primeiro princípio para a gente fechar. Segundo e último para a gente acabar. Ano passado, no final do ano, eu tive o privilégio de viajar para Ponta Grossa, no Paraná, e conheci um senhor multimilionário. Eu fui pela revista, eu passei 2 dias com ele para entrevistar ele. Para vocês terem ideia do tamanho dele, tinham 5 repórteres comigo. Um repórter perguntou para ele, quanto foi que você faturou mês passado? Aí ele falou, vou te mostrar, mas antes eu vou te mostrar quanto eu faturei ontem. Ele abriu o painel lá, indicadores, e no dia anterior, ele tinha faturado 9 milhões, no dia anterior. Aí ele falou, aí vocês multiplicam, é isso aí, a média é isso aí por mês. E depois multiplica por ano. Eu disse, caramba, mano. A maioria das pessoas que eu conheço, o sonho é ganhar 1 milhão. E isso é, nossa senhora, 1 milhão, o prêmio do Big Brother é 1 milhão ainda, eu nem sei quanto é que está o prêmio do Big Brother. Não vão responder, né? Quem está assistindo? Deixa eu ver aqui, brincadeira. Ele ganha 9 vezes o prêmio do Big Brother por dia. Você vai... E eu passei o dia com ele e tal, e a galera começou a ficar perguntando sobre a empresa, e é incrível a empresa dele, mas eu fiquei curioso com a história dele, porque ele era ajudante de lavador de carro. Ele mostrou a carta de trabalho dele, o primeiro emprego dele era ajudante de lavador de carro. Eu nem sabia que tinha isso. Eu disse, ajudante? Aí ele mostrou, tá aqui, Augusto, ajudante de lavador de carro, não era lavador oficial. Disse, caramba, mano. Aí eu falei, qual princípio mudou sua vida? Aí ele falou, é muito fácil tirar alguém de uma situação ruim para uma situação boa. Porque você mostra para ela que a casa é ruim, que o relacionamento é ruim, que a comida é ruim, e ela vai provar boa. Isso é fácil. Mas é quase impossível você tirar alguém de uma situação boa para uma situação excelente. Porque a gente se acomoda no bom, no confortável. Tá legal, tá indo, tá empurrando com a barriga. E aí ele falou, eu saí de lá, Augusto, e eu tinha muita fome e vontade de vencer, fome e vontade de fazer. Eu sabia o que tinha que fazer. E eu fui passando em outros empregos, ele foi gerente de banco, ele foi não sei o quê. E ele foi passando e a galera foi ficando. E ele disse assim, até hoje tem gente que é gerente do banco lá. E tá tudo bem, se é essa a vida que ela quer, tá ótimo. Mas eu não quis me conformar com o bom, eu quis o excelente. E eu quero que você escreva essa frase aí, ó. É preciso dizer não para as coisas boas, e sim para as excelentes. A gente acha que é para mudar só quando as coisas estão ruins, né? Não, a gente muda quando as coisas estão boas, para ir para uma situação melhor ainda. Em time que está ganhando, se muda sim. Esses princípios vão ajudar a gente a construir uma carreira na era da consciência de maneira relevante, consistente, e vai fazer a diferença. Muito obrigado, pessoal. Vale a pena demais ouvi-lo, né? E eu vim com mais perguntas, Augusto. Eu vim aqui para apertar mais ainda. Tem perguntas aqui para você. Eu queria te desafiar, me ajudar a respondê-las. E algumas vou dizer a você que fui eu mesmo que escrevi, para não dizer que foram todas. Augusto, vamos lá. Eu tenho aqui
Nós vimos aí o Simon Sinek e o Golden Circle está lá para nos alertar. E ele diz lá para a gente começar pelo porquê. Por quê? Neurologicamente, o nosso cérebro é dividido no sistema neocórtex, que é essa parte aqui de cima, que é o que a gente é criativo, a gente questiona, a gente olha e escolhe, a gente altera, a gente inova. O sistema límbico, aqui no meio, é o sistema responsável pelos nossos relacionamentos. E o sistema reptiliano, que é aqui perto da medula, é onde está o nosso instinto mais profundo, nosso instinto animal. E o instinto, ele tem duas funções, bater ou correr. Então, na hora do medo, você tem aquela força descomunal, você está ativando o seu sistema reptiliano. Segundo o Simon Sinek, quando você pensa no porquê, você está aqui, é no mais profundo. Ter um significado, entender o porquê faz o que você faz, vai te dar a capacidade de ressignificar situações e de você não desistir do seu objetivo. O nosso problema é que a gente fala que quer, mas não quer de verdade, é da boca para fora. Porque o ser humano, quando quer, ele vai atrás. O ser humano tem uma capacidade impressionante de superação, de ir atrás, de vencer, de lutar a favor da vida. Agora a gente fala assim, esse ano eu quero emagrecer, mas a gente mente pra gente mesmo, a gente não quer. A gente só fala que quer. A gente fala assim, eu quero aprender inglês, não quer. Porque a gente não paga o preço, está disposto. Então, ter o porquê é você amarrar o seu sistema reptiliano a um objetivo, assim, eu quero isso de verdade com todas as forças, e eu vou atrás disso. Então, o porquê vai te ajudar a vencer isso. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que o porquê, o começo pelo porquê, vai te dar uma causa. Vai te dar o propósito. Na verdade, a gente não está jogando esse jogo. Eu falei, né? A gente está jogando esse outro jogo. O porquê é o outro jogo. E aí ele dá um exemplo. Empresas que vendem o quê, né? Que é o porquê, o como e o quê. Quem vende o quê, que está aqui na borda, vende a embalagem. Olha a embalagem do meu produto, como é bonita. Olha a localização. Olha como os espelhos são bonitos. Quem vende o porquê, vende a causa. E aí ele dá o exemplo. A Apple vende a causa. Quando você compra a Apple, você está comprando um estilo de vida. E aí outras empresas estavam vendendo só... o nosso telefone tem essa característica. Não venda a característica, venda o porquê. Porque as pessoas vão se conectar nesse nível mais instintivo. Então, quando você encontra pessoas e empresas com esse diferencial, é porque elas estão alinhadas ao sistema reptiliano. Muito bom. Então, nós estamos falando que propósito pode... O porquê, o propósito, ele dá uma nova direção, ele ressignifica muita coisa na nossa vida, né? O olhar, a ótica com que a gente tem quando sabe o porquê é diferente. E desperta a vontade, né? Ressignifica, direciona e te impulsiona. Ele te dá uma força que você não desiste. E aí tem um outro autor, que é o Viktor Frankl, que ele sobreviveu a três campos de concentração na época do nazismo. 3 campos de concentração, entre eles o Auschwitz. E ele fala que as pessoas que sobreviviam a esses campos, elas conseguiam ressignificar e elas tinham um porquê claro. Era ver a neta, era conseguir fazer não sei o quê. Essas pessoas se apegavam a isso e passavam por esse campo. Quem não tinha, não... Aí tem uma história no livro que um jovem fala assim, então me fala. Aí diz assim, qual é o sentido da vida? Diz assim, não tem, é você que dá. E aí eu adaptaria um pouco. Além de você dar, a gente não dá sozinho, a gente dá ouvindo de Deus. Porque o sentido da vida, no final, o propósito é com Ele, dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Viktor Frankl diz isso na própria logoterapia, lá na terapia do sentido, ele até coloca que o foco está em Deus, né? Porque ele tem raiz judaica, né? Sim. É austríaco e tal, é maravilhoso. Aliás, fica a dica aí, Viktor Frankl, a leitura é imperdível, né? Eu também queria te perguntar um pouquinho, né? A gente vive uma geração que precisa de lifelong learning, a gente tem aprendizados contínuos, porque aquilo que você falou no começo, né? O que eu fiz no passado já não serve hoje. Não dá para repetir. Aquilo que deu sucesso há um ano atrás, necessariamente dá agora de novo. E essa dinâmica. Mas no meio desse buffet de coisas para aprender, como é que eu faço? Você tem alguma dica para... Como é que eu me seleciono? Sei lá, eu vou fazer então... vou para Dom Cabral. Tá bom, mas e aí? Legal, muito boa pergunta. A gente brinca sempre lá, a gente tem uma das nossas empresas, é uma empresa de curadoria de conteúdo.
Porque a gente fala que hoje as pessoas morrem afogadas, porque tem muito conhecimento e ela não sabe para onde vai. Primeira coisa que você vai investir tempo e energia, no que você é bom, nos seus pontos fortes. O que a gente aprendeu a vida toda a investir naquilo que a gente é ruim, né? Se você tirou nota 10 em português e história, e você tirou 5 em matemática, vamos falar assim, estuda matemática para poder passar. Mas na vida não funciona assim. Você tem que ser muito bom e investir naquilo que você é muito bom. Aí você vai ficar imbatível. Romário, a melhor época da vida dele foi quando? Foi quando ele disse assim, eu vou descobrir onde é que eu vou ficar. É na área. Dentro da pequena área. E eu não vou voltar, peixe. Não vou nem treinar, mas só fico aqui. Aqui é o meu lugar. Manda a bola aqui, que aqui eu destruo. E eu tô para ver alguém melhor na pequena área do que o Romário. Até hoje. Ele entendeu o lugar dele. Então, primeira coisa é isso. Segundo, invista em algo que você vai precisar fazer agora. Se eu estou precisando aprender sobre gestão, se eu estou apanhando sobre gestão de projeto, estuda gestão de projeto, porque você vai usar agora. O conhecimento bom é o conhecimento aplicado, é aquilo que eu vou usar amanhã. Aí o que a gente faz? Eu preciso aprender sobre gestão de estratégia, gestão de projeto, aí eu vou querer aprender sobre visagismo. Mas por quê? Não, porque eu vi uma pessoa falando numa live que era bom você se vestir bem. É verdade? É. Mas é o que é para você o momento? Claro, todo mundo tem que se vestir bem. A minha vida mudou quando eu comecei a vestir melhor, pode olhar. Mas no momento certo, você investe no conhecimento aplicado, naquilo que você vai aplicar. Terceira coisa que você vai investir, no seu próximo desafio. Se a minha empresa está crescendo, e aí eu estou vendo que lá na frente eu vou abrir franquias, o que é que eu tenho que estudar? Poxa, daqui a 1 ano eu quero abrir franquia. Eu vou começar a estudar franquia. Porque eu estou investindo no meu ponto forte, em algo que eu estou usando e algo que eu vou usar. Eu daria essas 3 dicas. Maravilhoso, perfeito. Eu trouxe uma outra reflexão aqui, queria que você brifasse com a gente aqui um pouquinho. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Autoconhecimento, esse olhar para o nosso shape. Eu gosto muito do C.S. Lewis, que ele diz que ele vai amarrar isso com Deus. C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, ele diz o seguinte, que a presença de Deus em nós é como a justa medida do sal. Quando você coloca sal sob justa medida no alimento, você realça o que ele tem de divino. Não é? O feijão fica com gosto de feijão, o arroz com gosto de arroz, e até o chuchu, que não tem gosto de nada, fica com gosto de chuchu. Não é? Então você realça o que aquilo tem de divino. Essa jornada de autoconhecimento começa por onde? Eu tenho aqui os meus entendimentos de fé, mas eu queria ouvir. Existe algum caminho para a gente aprender a se autoconhecer? Porque às vezes a gente luta contra o próprio shape e isso desgasta a gente na vida. Né? Eu nunca tive timidez e eu usei isso muito mal na adolescência. Toda hora estava na direção da escola, até meu filho aqui na escola dá trabalho, que puxou o pai, mas assim, eu era pior do que ele, eu estava constantemente porque eu usava aquilo com mau uso, e cada vez eu era reprimido a não usar aquilo. Não é? Queria que você falasse um pouquinho sobre jornada de autoconhecimento, o quanto ele é valioso. Para mim, você tem 3 níveis de competência para aprender. Competências técnicas, que é, o que você é bom? Eu sou bom em filmar. Eu sou bom em tocar, eu sou bom em fazer planilha, técnico. Competência técnica, eu tenho que ter. Segundo nível, competências gerenciais. Eu tenho que ter habilidade de liderança. Eu tenho que saber influenciar pessoas, direcionar, focar, impulsionar. E existe um terceiro nível de competência. Então, eu tenho técnicas gerenciais, que são as soft skills, que chamam. Que, na verdade, a gente está mudando o nome para essential skills. Skills essenciais. Competências essenciais. Por quê? Porque elas vão ser a base para a sua vida. Quando você tem autoconhecimento, você aumenta a sua inteligência emocional, você aumenta a sua empatia e você aumenta a sua capacidade de liderar. Tudo é autoconhecimento. Então, e ele vai ser útil na sua carreira de estagiário a CEO. Se você tem uma empresa com 2 pessoas ou com 600 pessoas, o autoconhecimento vai ser base. Para mim, onde é que eu começo o autoconhecimento? Eu criei para mim mesmo um conceito, que é, você se inspira. O se inspirar é, o que faz você sonhar? O que faz você querer ir além? O que faz você ficar com vontade de, sabe, olhar de pitbull? Tem coisa que desperta na gente aquela fome, aquela sede. O que faz você vibrar, se sentir vivo? Inspiração. Depois, reflexão.
Reflexão é tempo sozinho, é tempo para cair a ficha. Eu estou lendo um livro muito bom, chama Redimindo o Tempo. E nesse livro ele fala sobre Martin Luther King. Ele mudou de cidade porque a cidade que ele estava vivendo estava começando a ser muito tumultuada. Ele estava começando a ser muito procurado e ele não tinha mais tempo para ficar sozinho. E aí ele até fala, o C.S. Lewis também, ele cita um conceito, nesse livro ele cita o C.S. Lewis falando assim, vivemos hoje o reino do ruído. É muito barulho e a gente não tem tempo para ficar sozinho com a gente. A gente precisa ter o tempo de reflexão, o tempo para não fazer nada. A gente, no tempo que não tem para fazer nada, a gente liga a TV, fica no Instagram, vai para o TikTok. Não, a gente tem que ter tempo para não fazer nada, sem nada. Caminhar, sem fone, andar, deixar a mente esparecer. Então, eu tenho inspiração e reflexão. Mas um terceiro passo para a expansão do autoconhecimento, eu diria que é ação. Porque eu, de fato, vou validar aquilo na prática. Porque senão eu me torno um abraça-árvore, né? Eu fico o dia todo refletindo, mas eu não sou herdeiro do Silvio Santos, eu tenho que trabalhar. Então, como é que eu faço isso? Então, para mim, essa tríade de inspirar, refletir e agir, ela vai expandindo a nossa consciência e aumentando o nosso autoconhecimento. Eu faço dessa forma. Maravilhoso. Até citando aqui, tem um autor que chama Warren Wisber, escreveu um livro que chama Be Happy, Seja Feliz. E é um livro maravilhoso, que ele diz lá sobre circunstâncias, etc. Mas ele diz que são 3 conversas que a gente conhece na vida. Uma chama solidão, é você abandonado a si mesmo, mas você não está pensando em si, você está simplesmente abandonado, se sentindo sozinho. É uma conversa não muito boa. Ele diz que tem uma outra conversa que chama solilóquio. Solilóquio é eu cá com os meus botões, eu conversando comigo mesmo. E ele falou assim, tem gente que acha que isso é loucura, mas não é. Você conversar consigo mesmo é sinal de consciência, é sinal de inteligência, é buscar você mesmo dentro de você. Ele cita, engraçado que ele cita o salmista, porque está batida a minha alma, porque se perturba dentro em mim. Né? É o cara perguntando para si mesmo, por que você está assim, cara? Você não chegou diante do espelho e falou, cara, não é? E eu acho isso sensacional, essa colocação dele do solilóquio, da conversa eu cá com os meus botões, porque ele diz que isso traz lucidez e reorganiza a nossa rede neural. Ele fala até de, vamos dizer, neurociência. Eu cá com os meus botões, eu estou conversando. Sabe quando você vai conversar com alguém e a pessoa fala assim, Eduardo, queria bater um papo com você, você não fala nada, só a pessoa fala, e ele ainda fala assim, nossa, como o nosso papo foi bom, e foi quase um monólogo. Porque enquanto eu explico para o outro, eu explico para mim mesmo, e eu me reorganizo. Então, eu acho que o solilóquio é algo, assim, dividindo aqui, acho que é maravilhoso. E por último ele diz uma conversa que talvez seja das mais importantes, que chama solitude, eu com Deus, eu me expor diante dele. A oração é algo que nos coloca diante do nosso Criador, e engraçado que não é para fazer repetição vã. A Bíblia nos alerta que a oração não é para ir lá e fazer dela um rito, é chegar lá e falar, Deus, estou aqui, estou louco da vida, hoje eu queria pegar o pescoço da sogra, chutar o cachorro, sabe, ser verdadeiro, eu estou mal, eu não estou conseguindo, tá bem, eu estou ansioso, eu tô fora de mim, Pai, me ajuda. E ele diz que essa conversa também são fundamentais na jornada de autoconhecimento.